Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro capítulo, vamos dizer assim, dessa série, né? História em Pauta. Você está no canal Falando de História, eu sou Noé Gomes. Se você não me conhece, eu sou professor de História e também historiador formado pela Universidade Luterana do Brasil, né? Sou professor desde 2009 e atualmente, né, desenvolvo esse trabalho aqui neste canal. Os últimos vídeos do canal, se você for olhar, né, estão muito mais relacionados hoje à conjuntura política, por conta exatamente das eleições que estão aí se desenvolvendo, evidentemente. E é importante que a história fale de política. Por isso que eu quis pegar esse primeiro capítulo dessa série para falar sobre política, que tem um significado muito interessante. A raiz da palavra, né, política, o significado dela original é a arte do bem de todos, né? E efetivamente política significa também algo que tem a ver com todos nós, porque todos nós, gostando ou não de política, somos agentes, vamos agentes políticos. Às vezes, eu costumo dizer que não basta você só ter um mandato, né, seja um mandato de vereador, deputado, estadual, federal, senador, ou até mesmo o presidente, governador ou prefeito. Lideranças locais muitas vezes têm muito mais respeitabilidade e muitas vezes são muito mais importantes do que aquelas outorgadas pela lei. Por que isso acontece? Porque nós temos uma questão de que o poder, que é o que move a ação política, ela se dá sim pelos meios oficiais, mas ela também tem os seus meios paralelos, ou sua vida paralela. A respeitabilidade não se dá pelo título que nós tenhamos, mas sim pela nossa postura. Então, lideranças comunitárias, né, e até mesmo pessoas que têm uma dedicação religiosa e que fazem ações sociais, têm nas comunidades muito mais, vamos dizer assim, um papel político muito melhor, muito mais importante que muitos que ficam presos, né, ao mundo dos debates da política, que também são importantes. Não tenhamos dúvida disso. Então, quando a gente fala de história e falamos de política, nós falamos não da política que é a política partidária, mas a política no sentido do conceito original dela. Falar de política numa visão histórica é mostrar como a gente se posicionou frente a muitas coisas, frente aos eventos históricos. Para falar de história, basicamente, a gente tem que ter um conhecimento de política. Mesmo que talvez não seja a área do estudo da história que nós gostamos ou que seja de nossa preferência. Porque se eu for falar, por exemplo, de uma história cultural, é preciso entender, por exemplo, por que as pessoas que são anônimas não são reconhecidas como seres históricos. E quando eu faço isso, eu estou fazendo uma história com um viés político, porque eu estou colocando no teatro da história, no palco da história, de vez de protagonizar os reis, as rainhas, os imperadores, os grandes religiosos, mas sim as pessoas simples. Quando eu pego, por exemplo, uma obra chamada O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, em que Carlos Ginzburg vai lá e retrata a história de Menóquio, o moleiro, ele consegue mostrar para nós que a história de um simples moleiro da Europa medieval pode ser, sem dúvida, algo que nos mostre aspectos muito importantes para entender o medievos, que vai muito além, por exemplo, de entendermos o feudalismo, que é importante, mas que existe coisas paralelas àquele universo. A história, numa visão histórica, ela é exatamente, né, ela retrata exatamente o modo de como nos posicionamos frente às circunstâncias, aos problemas que se apresentam e às mudanças que nós vamos tendo, as rupturas, né, as quebras de paradigmas ao longo da história.
Portanto, falar de política não significa, significado, melhor dizendo, de falar de partidarismo, que é importante, os partidos políticos são importantes. Afinal de contas, hoje, se você quiser ser candidato ou candidata, evidente, você tem que se filiar a algum partido político. Partidos políticos têm, teoricamente, uma ideologia. Não sei se todos, afinal de contas, nós temos uma salada completa de partidos no nosso país. Mas nós temos aí o pluripartidarismo, que gerou aí até alguns partidos que não tem muita ideologia. Mas isso é outro assunto que eu não vou aqui alongar, porque o vídeo aqui é exatamente para demonstrar o seguinte. Quando a gente conhece história, a gente começa a ter percepção e consciência política. E consciência política não necessariamente nos torna militantes partidários, mas sujeitos conscientes dos nossos direitos, dos nossos deveres, do nosso papel enquanto seres das nossas comunidades a qual nos inserimos. Falar de história e falar de política é falar exatamente da ação do homem, que é política sim. Porque quando você tenta, desde criança, convencer a sua mãe a comprar aquele produto que ela diz que não tem dinheiro para comprar, ou quando você quer alguma coisa que alguém te ouça, você está fazendo política. Quando você reivindica alguma coisa no ambiente do lar, isto é um ato político. Quando você é pai ou mãe e exerce um poder maior na família, tomando decisões, você está fazendo política. Não necessariamente a política partidária, mas a política da vida como um todo. Tudo está inserido a política, tudo está inserido a história, como tudo está inserido a matemática. As coisas não estão nas gavetinhas, onde as coisas parecem assim, cada coisa no seu lugar. Na verdade, nós vivemos um misto de um todo. E é nesse sentido que a gente precisa ater-se, tá? Essa a nossa primeira edição aqui do nosso quadro, para falar um pouquinho, para colocar a história em pauta. E nesse quadro nós vamos trazer algum fato da história e vamos contextualizar este fato para os dias de hoje, tá? Mas eu não poderia deixar de não falar, já que estamos vivendo nos tempos, e prestes a mais uma eleição, da questão aí conjuntural, aí a questão da política eleitoral, que é muito importante. Então eu peço que você, no momento que for votar, escolha o seu candidato ou candidata da sua preferência, evidentemente, com a sua consciência tranquila. E pensa uma coisa, vocês têm o direito de decidir. E se a gente tem o direito de decidir, é um avanço. Mas lembre de uma coisa, a gente pode optar, decidir, mas o que é obrigatório da nossa escolha é exatamente os efeitos dela, boas ou más. Isso faz parte da vida. Então, vamos ter muito juízo, concentração e tentar fazer deste gesto do voto a nossa arma para transformar o nosso país. É isso, gente, e até a próxima edição do nosso quadro, aqui no canal Falando de História. História em pauta, sempre aqui no nosso canal, uma vez por semana, para falarmos de história de maneira aberta, franca e também, por que não, agradável. Muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, acione o sininho das notificações, que a gente sempre tem conteúdo novo aqui no canal.